E Daniel, ele escutou a palavra que saiu da boca do rei, porque o rei ele tinha decretado, tinha assinado um edito que por um espaço de 30 dias não poderia fazer petição a nenhum Deus ou a nenhuma pessoa, né? Mas Daniel, ele teve no seu coração de ser fiel a Deus. Daniel, ele teve no seu coração de seguir aquilo que o Senhor já tinha determinado para ele. E veja, mesmo Daniel sabendo que ele iria para a cova dos leões, mesmo Daniel sabendo que ele iria entrar na cova cheio de leão, Daniel, ele não se prostrou. Daniel, ele continuou orando. E esse edito que foi assinado pelo rei era para que Daniel não orasse. Era para que Daniel não se... na presença de Deus. Era para que fosse achado em Daniel uma culpa ou uma falha. Porque era o que as pessoas estavam procurando em Daniel. Só que como Daniel era um homem fiel e reto diante de Deus, ele não se prostrou diante das imagens. Não tinha nenhum pecado que Daniel cometesse. Não tinha nenhum pecado que Daniel, ou erro que Daniel cometesse no reinado. Então, Daniel, ele não tinha falhas em termos do rei. Então, esses satrapas e governadores, eles foram até o rei fazer o edito e tal. E quando Daniel ele soube que o edito estava assinado, simplesmente ele entrou dentro do seu quarto. E fechou a porta. Fechou a porta e ele fez o quê? Orou. Ele começou a orar. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E de manhã... Até que um dia... Olha, vai pegar. Até que um dia... esses governadores, né, e esses satrapas, eles viram Daniel orando ao Deus vivo. Fica aí. Pega lá alguma coisa. E eles fizeram o quê? Deixa aí. Eles foram correndo até o rei contar. Olha, rei, você não disse que o senhor assinou um edito que por um espaço de 30 dias não fosse adorado nenhum Deus, somente a ti. E o rei falou bem assim, é certa essa palavra. Segundo a lei do medo e dos persas, que não pode ser revogada. Que não pode ser anulada, que não pode ser voltada atrás. Aí eles começaram a falar, né? Contar da vida dos outros. O senhor não falou que ninguém poderia adorar a Deus, não sei o quê, entendeu? Aí ele falou bem assim, Daniel, aquele homem lá que você trouxe, escravo, ele não faz nem a casa de ti, ó rei. Sendo que ele tá lá, ó, no quarto dele, tá orando. E a Bíblia vai nos dizer que quando o rei ele soube disso, o rei ele ficou muito penalizado com Daniel. O rei ele amou a Daniel, ele ficou muito penalizado por Daniel e durante até o pôr do sol nascer, o rei ele se empenhou a não jogar Daniel na cova dos leões. Mas Daniel não foi jogado na cova dos leões? Aí o rei ele ficou por um tempo resistindo, porque o rei não queria que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Lançado é o quê? Jogado. Aí, aquelas mesmas pessoas que foram lá denunciar, voltaram lá de novo e disseram assim, ó rei, o senhor sabe que é lei do medos e dos persas, que não pode ser revogada, tal, e começar lá a falar merda. Aí o rei pegou o quê?
e lançou Daniel na cova do leão. Tive leão, onça. Lançou Daniel dentro da cova dos leões. Tinha fogo. Meu filho, é cova de leão, né? Fornalha de fogo ardente, não. Aí, a Bíblia vai nos dizer que quando Daniel chegou na cova dos leões, né? Lançar. Sim, eu tô contando. Não é você, não. Aí a Bíblia vai nos dizer que o rei, ele se entristeceu. E Deus tirou o sono do rei. O rei não conseguiu dormir. Nem instrumentos de músicas, nem vinho, nem nada. O rei ordenou que trouxesse, porque o rei estava triste. Por quê? Porque tinha jogado Daniel na cova dos leões. O rei, ele gostava de Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente da parte de Deus. Foi quem que jogou mesmo, Daniel? Foi o rei. O rei que agora tá triste. Uhum. Depois eu dou uma... Aí, não mexa não. Não mexa não. Aí, o rei, ele começou a se entristecer, porque ele não queria que Daniel fosse lançado na cova. Ele fazia a parte de Deus, né? Porque ele servia a Deus. Um Deus vivo, um Deus O glorioso. Deus que é poderoso. Sai daí. O Deus que é poderoso. Então o rei, ele ficou muito penalizado com Daniel. O rei não queria que Daniel ele fosse para a cova dos leões. Mas tudo isso aconteceu para a glória do Senhor, porque quando Daniel chegou lá, Daniel, ele ficou de cara com os leões, só que os leões, a Bíblia vai dizer que Deus, ele enviou um anjo só, viu? Só um anjo. Só um anjo. E fechou a boca do leão. Para que não fizesse dano nenhum a Daniel. Não. Porque Daniel, Não comer. porque Daniel, ele creu em Jesus, em Deus. Não comer o Daniel, né? Porque Daniel, ele creu em Deus e ele foi fiel. Foi fiel até o fim. Ele foi fiel e ele não se prostrou diante da lei. Da imagem. Da lei, entendeu? Da imagem também. Aí o rei foi lá, quando amanheceu o dia, o rei foi lá na cova dos leões e chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, por acaso, teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem poder de te livrar da boca dos leões. E Daniel é livrado de lá de dentro da cova. O rei vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo para fechar a boca do leão, porque diante dele, Deus tem achado em mim inocência, e perante ti, ó rei, também não tenho feito nada. Então a Bíblia vai nos dizer que o rei, ele tira Daniel da cova dos leões. E aquelas pessoas tudinho que foram acusar Daniel foram lançados na cova. Eita. Foi. Aquilo que acusaram Daniel, que foram acusar Daniel, que foram fazer essas coisas, foram lançados na cova do leão. Foram lançados na cova do leão e mesmo antes daquele povo, foram lançados eles, as mulheres deles, os filhos deles. Foram lançados tudo na cova do leão. Foram lançados tudo na cova do leão. Aí quando eles foram lançados lá, não tinha nem chegado no fundo, o leão já tinha se apoderado deles tudinho, já tinha esmagado até os ossos. Ixi, diga aí. Já tinha esmagado até o osso, pra você ver. Porque Deus, ele os seus, né? Até cuida de nós. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele acampa anjos ao nosso derredor.
Nosso né? respeito. Deus, ele envia anjos para nos proteger, para nos guiar Guardar. e para nos guardar. Então, em meio àquela situação, Daniel poderia muito bem, por um espaço de 30 dias, deixar de adorar a Deus. Só que o que vale não é a lei, não é o que o homem decreta. O que vale É Deus. O que vale é Deus. O que vale é o Senhor decretar O Espírito Santo. e nós obedecer a Ele. Tem que obedecer, não ficar tirando. Porque o que vale mais? Aí eu me lembro de uma passagem que fala que Pedro fala, né? Que Pedro, não sei se é Pedro e Paulo e Silas. Paulo e Silas? Não. É um aí que tinha um coxo diante da porta do templo chamado Formosa. E esse coxo, ele estava há mais de 40 anos naquela situação. E aquele coxo estava há mais de 40 anos naquela situação. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro... E Paulo e Silas? Paulo e Silas... Não é Paulo e Silas, não. Eu me esqueci. Mas... E Pedro, fitando os olhos nele, falou: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. Né? Aí o coxo levantou e O coxo levantou, saltando, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. É o que é um coxo? É aleijado. Por quê? Porque o que mais vale é obedecer a palavra de Deus, obedecer a lei dos homens? obedecer a Deus. Obedecer a Deus. O que vale é obedecer. E por que ele fez esse milagre com esse coxo? Eles passaram um dia preso. Diga aí. Após esses maltratores. Aí se ele prender os homens, então ele vai ser preso. Aí pronto, eles prenderam. E sabe o que falaram pra eles? O quê? Falou, sabe o quê? Não pregue mais, não fale desse Jesus. Pia, tu acredita? Mas foi verdade. Disseram bem assim, olha, não pregue mais Jesus, não fale de Jesus, não sei o quê. Sabe o que Pedro falou pra eles? E vocês acham que eu vou fazer o quê? Vou obedecer vocês e desobedecer o meu Deus? Aí, Você acha justo eu desobedecer meu Deus para obedecer vocês? Aí eles ficaram todos calados, sabe o que fizeram? Caíram fora. E quando Pedro saiu, ainda continuou pregando a palavra de Deus nos 4 cantos. Porque é melhor obedecer, meu filho, do que fazer sacrifício de tudo. Pedro coisaram na Babilônia. Pregou na Babilônia. Olaram. Pregaram na Babilônia? Não. Ele estava pregando nas igrejas. Eita, fuá. Era de brincar, não. Entendeu? Era de ouvir a palavra. Meu Deus do céu,